Imagina acordar todos os dias com uma mente mais leve, sem aquela enxurrada de pensamentos negativos que drenam sua energia e roubam sua paz. Como seria a sua vida se você pudesse enfrentar qualquer situação sem que a sua mente te sabotasse? Parece impossível, não é? Mas vou te provar que não é. A maioria das pessoas acredita que pensamentos negativos são inevitáveis, que fazem parte de quem elas são e que não há nada que possam fazer para mudá-los. Mas a verdade é que não é o que acontece com você que te afunda, mas sim a forma como você interpreta isso. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Hoje, você vai aprender como eliminar os pensamentos negativos através de uma filosofia que tem resistido ao teste do tempo, o estoicismo. Essa filosofia foi desenvolvida há mais de 2000 anos e seus ensinamentos continuam sendo algumas das ferramentas mais poderosas para dominar a mente e, finalmente, se libertar dos pensamentos negativos. Antes de abordarmos as soluções, é importante entender o que são os pensamentos negativos e como eles afetam nossas vidas. O que são pensamentos negativos? Pensamentos negativos são ideias que surgem na mente que geram emoções e sentimentos de medo, raiva, insegurança, tristeza ou ansiedade. Eles podem ser passageiros, mas muitas vezes se transformam em padrões repetitivos que nos dominam. Por exemplo, você já teve aquele momento em que cometeu um erro e sua mente começou a dizer: "Eu sou um fracasso, nunca vou conseguir fazer nada certo." Isso é um pensamento negativo, que, se não controlado, pode tomar conta da sua mente, minando sua autoestima e confiança. Por que os pensamentos negativos surgem? Nosso cérebro foi desenhado para nos proteger. Em tempos antigos, quando os seres humanos viviam em condições de constante perigo, a mente precisava focar no que estava errado para evitar ameaças. Esse mecanismo de sobrevivência ainda está presente em nós. Porém, nos tempos modernos, muitas das ameaças não são físicas, mas sim psicológicas, como o medo do fracasso, insegurança nas relações e ansiedade sobre o futuro. O cérebro procura problemas e, muitas vezes, amplifica os negativos. Isso se chama negatividade e é um padrão de pensamento que leva à ruminação mental, onde você fica preso nas mesmas ideias e preocupações sem encontrar uma solução. O impacto dos pensamentos negativos. Quando não lidamos com os pensamentos negativos, eles afetam não só o nosso bem-estar mental, mas também o físico. Estudos mostram que a preocupação constante pode levar a problemas de saúde, como insônia, estresse, doenças cardíacas e até depressão. Por isso, é vital aprender a dominar os pensamentos e não deixar que eles dominem você. Agora que entendemos o impacto dos pensamentos negativos, vamos aprender como o estoicismo nos ensina a lidar com eles de forma eficaz. O princípio estoico da aceitação. O primeiro princípio do estoicismo que devemos aplicar é aceitar os pensamentos negativos ao invés de lutar contra eles. Parece contraditório, mas é a chave para superá-los. Os estoicos nos ensinaram que nossa percepção dos eventos é o que realmente nos afeta e não os próprios eventos. Imagine que você está passando por uma situação difícil e começa a ter pensamentos como "eu não sou capaz disso" ou "eu vou falhar." O que os estoicos ensinam é que, ao resistir a esses pensamentos e tentar lutar contra eles, você apenas os alimenta. É como tentar conter um fogo com mais combustível. Em vez disso, a estratégia estoica é observar os pensamentos sem julgamento. Quando você começa a aceitar esses pensamentos como simples visitantes, sem dar neles poder para controlar suas emoções ou ações, você começa a recuperar o controle da sua mente. Não significa que você vai gostar desses pensamentos ou se identificar com eles, mas sim que você os verá como uma parte do processo mental, sem se deixar dominar. Mas como a mente funciona? O estoicismo nos ensina que a mente humana é como um fluxo constante de pensamentos, alguns positivos, outros negativos. A chave é em não se identificar com esses pensamentos.
Quando um pensamento negativo surge, em vez de tentar empurrá-lo para longe, você simplesmente o observa. Aceite sua presença, mas não dê poder a ele. Esse princípio é apoiado pela psicologia moderna. Estudos sobre terapia de aceitação e compromisso, ACT, mostram que aceitar os pensamentos negativos, sem tentar expulsá-los, é uma estratégia eficaz para reduzir a ansiedade e a depressão. Quando você para de lutar contra a sua mente, ela encontra o equilíbrio e a paz. Agora que aprendemos sobre a aceitação, vamos falar sobre uma outra técnica poderosa que os estoicos usavam: o corpo como ferramenta de controle mental. Como o corpo afeta a mente? A forma como usamos o nosso corpo tem um impacto direto no nosso estado emocional. O estoicismo nos ensina a usar o corpo como uma ferramenta para melhorar a nossa mente. Quando você está se sentindo ansioso ou inseguro, provavelmente vai se encolher, respirar superficialmente e adotar uma postura fechada. Isso envia sinais de medo para o cérebro. Mas quando você mantém uma postura ereta, respira profundamente e relaxa seus ombros, você está enviando sinais de controle e confiança. Agora vamos para os exercícios práticos. Se você está sentindo medo ou ansiedade, experimente o seguinte exercício. Respire profundamente. Respire lenta e profundamente pelo nariz, segure por alguns segundos e depois expire calmamente pela boca. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático, reduzindo o estresse e trazendo calma. Ajuste a postura. Fique em pé, com os ombros relaxados, cabeça erguida e os pés firmemente plantados no chão. Isso vai enviar sinais de confiança ao seu cérebro e vai ajudá-lo a se sentir mais seguro e no controle. Agora que você sabe como aceitar seus pensamentos e usar o corpo a seu favor, é hora de identificar e questionar os padrões de pensamento negativo. Padrões comuns de pensamentos negativos. Pensamentos negativos geralmente seguem padrões repetitivos. Eles podem ser generalizações, pensar que algo negativo vai acontecer sempre, baseado em um evento isolado. Catastrofismo, imaginar o pior cenário possível, mesmo que ele seja improvável. Ou pensamento preto e branco, pensar que se não for perfeito, é um fracasso. Esses padrões podem ser quebrados com o treinamento mental. Quando você começa a identificar esses padrões, consegue questioná-los de maneira eficaz. Exercício de questionamento. Sempre que surgir um pensamento negativo, pergunte a si mesmo: esse pensamento é uma verdade absoluta ou uma interpretação? Há evidências que provem que isso é realmente verdadeiro? Se um amigo me dissesse isso, eu acharia que é válido? Esse exercício ajuda a criar distância entre você e o pensamento, permitindo que você o observe com mais clareza e, muitas vezes, perceba que ele não é tão real quanto parecia. Hoje falamos sobre como você pode usar o estoicismo para se livrar dos pensamentos negativos. Ao aceitar seus pensamentos, usar o corpo para mudar seu estado emocional e questionar os padrões de pensamento negativo, você começa a recuperar o controle da sua mente. Essas técnicas não são soluções rápidas, mas com prática diária, você verá uma transformação poderosa. Lembre-se, você não é seus pensamentos. Você tem o poder de escolher como reagir a eles. E ao fazer isso, você vai descobrir a verdadeira liberdade mental. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo com quem também precisa aprender a controlar sua mente. Vamos juntos, rumo à paz interior. Até a próxima!